Olá pessoal, vamos começar aqui a nossa segunda semana do PET 3, né? E o assunto dessa vez é Segunda Guerra Mundial, né? Nós estávamos esperando esse assunto, né? Vocês principalmente, né? Os alunos gostam muito da Segunda Guerra Mundial. Então nós vimos que desde a Primeira Guerra Mundial, vários eventos aconteceram nesse período entre guerras que acabou eclodindo nessa Segunda Guerra Mundial. Tá? Nós vamos ver agora por quê. A princípio, nós temos aqui três conceitos, né, que o PET até destaca lá também, que é Holocausto, né, que foi uma ação sistemática de extermínio dos judeus em todas as regiões da Europa dominada pelos alemães, nos campos de concentração empreendida pelo regime nazista de Adolf Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. Então, a Segunda Guerra durou de 39 a 45, então o Holocausto foi essa ação sistemática, né? Nós vimos lá na aula passada, né, dos regimes autoritários que os nazistas se consideravam, né, o conceito de nazismo eles se consideravam uma raça pura, né? Então eles eram contra, eles elegeram alguns inimigos, entre eles os judeus, né? Os homossexuais, os ciganos, os comunistas, tudo eram inimigos do povo alemão, né? Eles encaravam como inimigos do povo alemão. E aí eles começaram esse extermínio, que matou milhões e milhões de judeus. Tá? Temos também os kamikazes. Os kamikazes que eram umas unidades de ataque especial na Segunda Guerra Mundial. Eram conhecidos por realizar ataques suicidas por aviadores militares do Império Japonês contra os navios aliados, para destruir o maior número possível de navios de guerra. Então os caras eram treinados, né? Ele já saiu com o avião sabendo que ia morrer. Eles atiravam os aviões dele em cima dos navios. A intenção era destruir os navios inimigos. O Reich alemão, né, foi o nome dado à Alemanha durante a maior parte da sua história. Então, se a gente pesquisar esse termo lá, os conceitos da Alemanha, né, nós vamos ver que durante vários momentos da história da Alemanha se chamavam Reich. E na Segunda Guerra Mundial, quando Hitler passa a comandar a Alemanha plenamente, né? Então ele passou a chamar de Terceiro Reich. Então o regime dele, o governo dele era chamado de Terceiro Reich. Intensificação, vamos ver agora as causas que levou a essa Segunda Guerra Mundial. Intensificação do imperialismo. Nós vimos que a Primeira Guerra Mundial, uma das causas foi o imperialismo, né? E aqui se intensificou esse imperialismo, né? Aquelas nações que já eram imperialistas se tornaram mais imperialistas. Eles queriam mais territórios, eles precisavam de matérias-primas para o seu comércio, eles precisavam de matérias-primas para construir suas armas e eles precisavam de mão de obra. Então eles queriam cada vez mais expandir seus territórios, tá? Outra causa foi o avanço do nazismo. Por que o avanço do nazismo? Porque quando acabou a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha foi punida. Nós vimos isso também, né? Que a Alemanha foi punida e estipularam várias maneiras da Alemanha tocar a vida dela. Perdeu territórios, teve que pagar pesadas multas, indenizações, e a Alemanha ficou bem destruída. Então, nesse período de crise, nós vimos também nos regimes totalitários, na última aula, que nesses momentos de crise é que surgem esses governos autoritários, né? E o Hitler se aproveitou desse momento, né? Aproveitou que o povo estava revoltado com aquela situação, e aí cresceu o nazismo. E é só que acontece que Hitler investiu pesado em armamento, começou a invadir alguns territórios,
E as pessoas foram deixando, as outras nações da Europa foram deixando, fazendo vista grossa, dizendo assim, ele está atacando o inimigo número um do Hitler, são os comunistas. Hitler odiava a União Soviética, então ele vivia sempre ameaçando que invadia a União Soviética. Então, o restante da Europa ficava tranquilo, né? Quando eles abriram o olho, já era tarde, né? Até que chegou em 1939, aconteceu uma coisa que eles não esperavam, esses países liberais. Hitler assinou um acordo, um pacto de não agressão com a União Soviética. E aí, quando eles viram, Hitler já estava poderoso, preparado para a guerra, e aí Hitler virou a sua força para o outro lado da Europa, né? Que ele tinha um pacto com a União Soviética, então ele começou a invadir para o lado ocidental, né? E aí o pessoal já era tarde demais, deram muitos poderes para ele, o nazismo já estava instalado. Qual foi o estopim da guerra, né? O estopim foi a invasão da Polônia pela Alemanha. A Polônia era aliada da França e de outros países, e Hitler tinha umas questões com a Polônia, né? Tinha alguns territórios que ele queria anexar a Alemanha, e a Polônia estava ali, pertinho entre. Então o que eles fizeram? Invadiram a Polônia. Quando eles invadiram a Polônia, a Inglaterra e a França decretaram guerra à Alemanha. E aí começou a Segunda Guerra Mundial. Tá? Então, sempre caem questões. Qual foi o estopim da guerra? Né? O estopim da guerra foi a invasão da Alemanha pela Polônia. Mas Hitler já estava fazendo, já tinha atrito com um monte de territórios, com um monte de outros países, já tinha ameaçado vários outros países, já tinha deslocado suas tropas para as divisas, né, para as fronteiras de outros países. E Hitler vivia ameaçando. Mas o estopim mesmo foi a invasão da Polônia. Tá? Os blocos que se dividiu nessa guerra, embora aqui nesse desenho esteja, né, correto, não está errado, no eixo Alemanha, Itália e Japão. Nos países aliados, Inglaterra, França, Estados Unidos e União Soviética. Né? Mas no início da guerra, quando a guerra estourou, os aliados eram apenas a Inglaterra e a França. Tá? Estados Unidos, União Soviética entraram depois, nós vamos ver mais na frente. Tá? E o eixo, eu costumo escrever dessa forma aqui, que eu escrevi, que eu acho mais correta. Itália, Alemanha e Japão. Por quê? Não tem problema alterar? Não, não tem problema alterar a ordem. Mas é para a gente entender que a Itália foi o primeiro regime. Nós vimos lá nos regimes autoritários, o fascismo da Itália foi primeiro. Né? Depois veio o nazismo da Alemanha. É isso? E quando acabou a guerra, no final da guerra, a Itália se rendeu primeiro, a Alemanha se rendeu segundo e só depois o Japão se rendeu. Então é legal a gente entender essa ordem para quando, na hora que cair num concurso, uma prova para vocês entenderem, tá? Vocês entenderam a ordem do negócio, tá bom? Mas o bloco é esse aqui, tá? Os blocos que se formaram, eixo e os países aliados. E vamos falar das fases dessa guerra, que ela teve várias fases. Tá? A primeira fase eles chamaram de guerra relâmpago. Por que guerra relâmpago? Porque o eixo a primeira fase foi que o eixo começou a avançar e tomar vários territórios. Hitler começou a invadir vários outros países usando esse sistema de guerra relâmpago. O que era essa guerra relâmpago? Ele atacava tanto pelo alto, pelo ar, como por terra. Então era um ataque tão rápido que impedia, que não deixava o inimigo nem se tentar revidar. Né? Quando eles viam, o Hitler já tinha invadido, que era muito grande. Ele usava um efetivo muito grande e era muito rápido. Né? A Força Aérea da Alemanha era muito poderosa. Tá?
Uma segunda fase foi chamada de fase do equilíbrio. Foi quando o Hitler começou a perder, né, o eixo, do modo geral, começou a perder algumas derrotas, começou a perder algumas batalhas, né, ter algumas derrotas. E aí começou a equilibrar a guerra, principalmente porque a Inglaterra começou a se fortalecer. A Inglaterra tinha uma força aérea também muito forte, né, e a Inglaterra começou a revidar, começou a resistir, né? E aí os aliados começaram a ganhar algumas batalhas, tá? Acontece que em 1941 aconteceram dois fatos que mudou o curso da história da guerra, né? Mudou a história da guerra. Por quê? A União Soviética entra na guerra após Hitler invadir a União Soviética. Então Hitler quebrou aquele pacto que ele fez lá em 1939 com a União Soviética e invadiu a União Soviética. E aí, consequentemente, a União Soviética entrou plena na guerra. Os Estados Unidos também entraram na guerra em 1941. Eles foram bombardeados pelo Japão. Uma base naval dos Estados Unidos, uma base naval chamada Pearl Harbor, no Havaí, foi invadido, foi atacado pela Força Aérea Japonesa e foi destruído muitos navios americanos, muitos submarinos, e aí os Estados Unidos entrou pleno na guerra também, né? Então, com esses dois poderosos entraram na guerra, mudou o rumo da história, tá? E como é que foi essa virada dos aliados? Eles começaram a ganhar várias batalhas, né? E lá em 1944, Estados Unidos e os aliados, vários países aliados, inclusive o Brasil. O Brasil está entre os aliados, né? Eles tomaram uma região chamada Normandia. Isso foi considerado o dia D. Eles invadiram a Normandia e a partir daí a Alemanha se entregou e aí se caminhou para o final da guerra, que nós vamos ver na próxima. Então a conclusão da guerra foi a seguinte: em 1943 a Itália se rendeu. Você lembra que eu falei que a Itália foi a primeira a se render? Ela se rendeu. Em 1944 aconteceu aquilo que eu acabei de falar, o dia D. Os Estados Unidos invadem a Normandia, com a ajuda de vários outros países. Tá? Eles invadiram e era uma região estratégica e os nazistas ficaram sem chance. Tá? Aí foram perdendo e até que em 1945 a Alemanha se rendeu. Mas acontece que a Alemanha se rendeu no início de 45 e o Japão continuou a guerra, principalmente contra os Estados Unidos. Eles continuaram guerreando por causa de territórios, principalmente lá na região do Atlântico, do Pacífico Sul. Né? E até que em agosto de 45, os Estados Unidos bombardeou o Japão com 2 bombas nucleares, né? No dia 6 de agosto a cidade de Hiroshima e no dia 9 de agosto a cidade de Nagasaki. E aí a gente já sabe qual foi o resultado, né? Acabou com as 2 cidades e o Japão finalmente se rendeu, né? E aí, acabando a guerra, começaram-se aqueles tratados de paz. Como aconteceu na Primeira Guerra Mundial, eles sentaram, os vitoriosos, discutiram quem vai ficar com que território, qual vai ser a penalidade dos derrotados, né? A Alemanha foi dividida, né? A Alemanha foi dividida em 2, a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, Berlim Oriental, Berlim Ocidental. Por que isso? Porque os 2 países que saíram fortalecidos da guerra, Estados Unidos e União Soviética, eram as 2 maiores potências. Né? E aí cada uma tinha uma ideologia diferente da outra. Então cada um queria prevalecer a sua ideologia. Um com medo do outro dominar o mundo. E aí dividiu o mundo em capitalistas e socialistas. Né? A União Soviética era socialista, os Estados Unidos era capitalista. E aí vai começar uma nova fase da história que é chamada Guerra Fria, né? Que nós vamos estudar mais na frente. Tá? Então,
foi através desses tratados que o mundo começou a se dividir, tá? E também teve a criação da ONU. Logo após a guerra, o pessoal falou, pô, a gente precisa criar uma organização para que não tenha mais guerra, né? Mas infelizmente a ONU, até hoje eu sinceramente não entendo qual é o papel principal da ONU, porque a ONU depois dali ela não evitou, continua existindo muitos embates armamentícios, né, muitas guerras, e a ONU não conseguiu evitar essas guerras ainda. A única coisa que a ONU faz bem é algumas campanhas humanitárias, né? E ela ajuda de alguma forma a humanidade, mas não evita a guerra, né? Sempre prevalece a vontade dos Estados Unidos, principalmente, né? Que hoje é a grande potência no mundo, né? E então é uma coisa para a gente pensar, né? Pessoal, lógico que esse assunto é um assunto muito mais detalhado, é um assunto muito mais profundo do que simplesmente essa apresentação que eu fiz. Mas foi uma apresentação para poder clarear um pouco a mente de vocês, né? Fazer um resumo visual para que vocês entendessem como foi a guerra. Que de uma forma geral, como cai nos concursos, é assim, essa explicação geral, não é uma explicação muito aprofundada. Mas vocês têm que ler o livro de vocês têm que assistir filmes, documentários, vocês têm que ler o PET, entendeu? Que é uma maneira de complementar esse conhecimento, tá bom? E eu espero que vocês façam as atividades, não deixem acumular, né? Para não ficar semana que vem ter outro assunto e você ter que complementar esse assunto ainda, né? Então vamos aproveitar essa oportunidade e contem comigo, aqui estão meus contatos e bons estudos, tá?